Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós daremos continuidade sobre a doutrina de Deus. Bom, o tema que nós iremos abordar é se Deus ele é um Deus cognoscível ou um Deus incognoscível e sobre a pessoalidade de Deus. Então vamos lá? Bom, o termo cognoscível ele vem do latim cognitio, que significa conhecimento. A palavra conhecimento na Bíblia tem diversos significados para diversas situações diferentes. Por exemplo, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Então Deus ele é um Deus conhecido? Então Deus ele é um Deus cognoscível? Bom, já Jó diz o seguinte, que nós não compreendemos a Deus. Então Deus ele é um Deus incognoscível. Bom, para nós classificarmos se Deus ele é um Deus cognoscível ou um Deus incognoscível, nós devemos passar por alguns critérios, alguns filtros para poder dizer se ele é ou não. Por exemplo, você tem que analisar qual é a fonte, qual é o grau de conhecimento e qual é a veracidade e a confiabilidade da informação que você possui. Bom, Deus sim, ele é um Deus incognoscível. Mas por quê, irmão? A incognoscibilidade de Deus é derivada dos seus atributos que são incompartilháveis, atributos incomunicáveis, atributos que o ser humano ele não possui, atributos que vão além do entendimento do ser humano. Por exemplo, a infinitude, a imensidão, o seu entendimento que é infinito, a sua grandeza. Por exemplo, o salmista diz o seguinte, olha, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é inescrutável. Percebe? A grandeza de Deus ela vai além da compreensão humana. O salmista também diz, olha, grande é o Senhor e grande é o seu poder. O seu poder é infinito, o seu entendimento é infinito, demonstrando que vai além do entendimento do ser humano. É algo que ultrapassa todos os limites. Bom, Deus ser ou não um Deus incognoscível é devido aos seus atributos que são incompartilháveis e também, principalmente, da limitação do entendimento do ser humano, da forma que o ser humano compreende ou não. Bom, o próprio Deus ele se revelou para o ser humano, mas não é porque Deus se revelou que Deus ele deixa de ser um Deus incognoscível. O ser humano ele só tem informação acerca de Deus porque o próprio Deus se revelou. E mesmo assim, o ser humano nunca vai ter o pleno conhecimento do seu ser e da sua essência. Como ele é infinitamente incomparável, o ser humano nunca vai poder compreendê-lo de forma integral. O ser humano nunca vai poder esquadrinhar Deus, saber da onde começa, aonde tem fim. Por isso que Deus ele é um Deus do princípio e é também um Deus do fim, é um Deus que vai além de todas as coisas. Por exemplo, Jó diz o seguinte, que Deus ele faz coisas que nós não podemos compreender. Por quê? Porque são coisas que vão além do nosso intelecto humano. São coisas que vão além do nosso entendimento humano. A grandeza de Deus ela ultrapassa todos os limites. Até porque, se a grandeza de Deus não ultrapassasse todos os limites, Deus não seria Deus. Deus seria facilmente compreensível. Se Deus fosse facilmente compreensível, facilmente ultrapassado, Deus deixaria de ser Deus. Por isso que Deus ele é um Deus transcendente. É um Deus que está além daquilo que é finito, está além da matéria, está além do universo. Aí se você analisar nestes pontos, você vai poder chegar a uma definição que Deus, ele é um Deus incognoscível. Bom, agora nós falaremos sobre o Deus cognoscível. Bom, Deus ele é um Deus cognoscível, um Deus conhecimento, devido à sua autorrevelação. O próprio Deus se revelou para o ser humano. É o famoso conhecimento permitido. Como assim? O ser humano só tem um conhecimento dele acerca de Deus porque o próprio Deus permitiu ser conhecido. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, nós conhecemos a Deus em parte. Percebe? Conhecemos a Deus de forma limitada. Por quê? Porque nós possuímos informações acerca de Deus não através do nosso próprio esforço ou do nosso próprio intelecto humano, mas sim pela autorrevelação e também por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos conhecimento de Deus porque o próprio Deus se revelou para nós e por intermédio do teu Filho Jesus Cristo.
Você vê, o próprio Jesus ele diz lá em Mateus o seguinte: ninguém conhece ao Filho senão ao Pai. E ninguém conhece ao Pai senão ao Filho. E a quem o Filho quiser revelar. Jesus ele é o único que tem conhecimento de forma integral de quem é Deus e autoridade para revelá-lo, para revelar quem é o Pai. Até porque você saber algo de Deus ou você saber algo de alguém não significa que você conhece ele de forma integral. Às vezes você tem uma informação superficial e não é porque você tem essa informação superficial que você sabe quem é aquela pessoa. E a mesma coisa de Deus. Não é porque Deus permitiu que você conhecesse ele de forma limitada que você o conhece ele de forma integral, tornando ele um Deus cognoscível. Não. Deus ele é um Deus incognoscível. Quando se usa o termo cognoscível é simplesmente para demonstrar sobre a sua autorrevelação, aquilo que Deus permite o homem conhecer. Bom, agora nós falaremos sobre o Deus pessoal. O Deus revelado na Bíblia, ele é pessoal, transcendente e imanente. O que é um Deus imanente? É simplesmente o relacionamento que existe entre o Criador e o mundo, o Criador e a criatura e a sua história. Até porque, se Deus ele não fosse um Deus pessoal, a humanidade acabaria. Por quê? Porque o homem ele é 100% totalmente dependente de Deus. Olha o que Jó diz: se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e voltaria para o pó, demonstrando a dependência direta do homem, que só possui a vida devido ao favor de Deus. O homem só possui a vida porque Deus fez esse favor de permitir que o homem tenha. Por quê? Porque Deus mostra que o homem ele é dependente de Deus. E até porque a transcendência de Deus demonstra que ele está além de todas as coisas. E que Deus ele não pertence à criação. Haja vista que ele existe antes da fundação do mundo. Você lembra que Jesus ele diz no livro de João? Ele diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É Jesus mostrando que antes que o mundo fosse criado, ele já era. Antes que o mundo fosse criado, ele já existia. Você consegue ver a pessoalidade de Deus também através da linguagem antropomórfica que Deus ele utiliza na Bíblia. Por quê? Porque Deus ele utiliza membros do corpo humano como elemento da sua autocomposição, como se fizesse parte de Deus. Por exemplo, as tábuas de pedras que Deus deu a Moisés foi escrita pelo dedo de Deus, demonstrando uma semelhança entre o homem e Deus. Por exemplo, Moisés falava face a face com o Senhor, demonstrando outra semelhança. Por exemplo, Deus quando formou o homem, Deus formou a tua imagem e a tua semelhança. É Deus refletindo o seu ser no homem. Essa pessoalidade demonstra que Deus, ele sim, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se aproxima do homem. É o Criador se importando com a sua criatura. Claro que a linguagem antropomórfica é uma forma que Deus atribui características ou aspectos humanos a Ele mesmo, para ter uma certa compreensão referente àquilo que Deus ele quer demonstrar ao homem. Como assim? Deus ele pega algo que o ser humano tem conhecimento para que ele possa entender aquilo que Deus quer falar. Deus pega algo que o homem conhece e Deus fala utilizando aquela metáfora para que o homem possa entender aquilo que Deus quer falar para o homem. Claro que também quando a Bíblia diz que o homem foi criado à tua imagem e à tua semelhança, lá em Gênesis, é referente ao domínio e ao poder concedido pelo próprio Deus ao homem. Não é uma imagem propriamente dita, uma imagem física propriamente dita. Você consegue também ver o reflexo da pessoalidade de Deus nos seus atributos que ele aplica em favor do ser humano. Por exemplo, como o amor, a fidelidade e até mesmo a misericórdia. Deus ser um Deus pessoal reflete também em suas atitudes
e sentimentos para com o homem. Por exemplo, Deus ele age, Deus ele galardoa, Deus ele castiga, Deus ele sente, Deus ele ama, Deus ele odeia, Deus ele pensa, Deus ele raciocina, Deus ele adverte, Deus ele julga e Deus comunica com suas criaturas. Por exemplo, olha o que o escritor aos Hebreus descreve. Deus ele corrige a quem ele ama. Olha, atitude e sentimento. Deus ele corrige, atitude, sentimento, a quem ele ama. Deus demonstrando uma pessoalidade entre o homem e Deus. Outro, quando Jesus fala por intermédio de João lá em Apocalipse, Deus odeia as obras dos nicolaítas. Tá? Deus está demonstrando que ele odeia o sentimento pelo ser humano, que faz aquilo que é controverso a ele mesmo. Você consegue ver um Deus pessoal que se relaciona e que se importa com o ser humano. Isso demonstra que o homem ele é dependente de Deus. O homem sobrevive porque Deus, além de ser misericordioso, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se aproxima, é um Deus que está perto do homem. É um Deus que está sempre de braços abertos para receber o homem e poder o conhecê-lo mais. Bom, essa foi mais uma aula sobre a doutrina de Deus. Que você venha curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve também no nosso canal para que você possa estar recebendo mais vídeos. Até a próxima.